Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A proposta do Ministério do Planejamento para o orçamento de 2018 prevê 78 milhões de reais para assistência social. O corte de recursos é de 98% do previsto e inferior até mesmo ao teto proposto pelo próprio Ministério, que havia previsto 900 milhões. De acordo com o Conselho Nacional de Assistência Social, seriam necessários 3 bilhões de reais para a área. O Câmara Debate, da Rádio TV Câmara, vai conversar sobre os cortes na área social com os deputados Padre João, do PT de Minas Gerais, e Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. Deputados, eu ia perguntar quais os serviços e as áreas que seriam prejudicadas, mas 98% de corte é um corte muito profundo, né? Deputado Padre João, como é que o senhor acha que fica essa área da assistência social? E são as pessoas mais vulneráveis, da criança, o idoso, a pessoa com deficiência, a pessoa em situação de insegurança alimentar, que também atinge os agricultores familiares que fornecem, através da própria Conab, para abastecer os bancos de alimentos. Então, prejudica os urbanos e os rurais. É a volta do trabalho infantil, porque a família não vai passar fome quieta de braços cruzados em casa. Então, é o trabalho infantil, é a criança no semáforo, é a população de rua, em situação de rua, vai aumentar. Então, corta para quem mais precisa do Estado. E é um corte astronômico, porque 98%. Tem programas que chegam a 99%. Então, os prefeitos vão ter lá uma estrutura de CRAS, do CREAS, o Centro de Referência de Assistência Social, terão ali as pessoas batendo na porta e não vai ter como atender. Então, às vezes, fala muito do municipalismo, de apoio às prefeituras. Esse é uma área que mais vai prejudicar, um grande, de fato, retrocesso. É a pessoa voltar a sair pela rua com lata de comida. Eu lembro dessas cenas. E com certeza muitos lembram. De pessoas que pegavam, às vezes, uma lata de porta em porta, pedindo gordura, pedindo comida, e tinha que dar comida pronta, porque não resolve dar um pacote de arroz, porque não vai ter gás, não tem condições sequer de fazer. Então, é lamentável. Eu acho que nós estamos buscando, na própria Comissão de Seguridade Social e Família, a emenda nossa de comissão ampliando, a busca de ampliar, né, para essa rede de assistência social, mas não resolve a emenda da comissão se o relatório final não garantir isso e o próprio governo sinalizar que vai acatar essa readequação. Deputado Júlio Lopes, o governo tinha previsto na PLOAS 900 milhões e agora veio essa previsão de 78 milhões. Como é que o senhor acha que isso pode ser enfrentado pela comissão? Bom, eu primeiro queria dizer que, de fato, a nossa situação social é muito grave em função da maior crise econômica que o Brasil viveu e da qual nós estamos lentamente nos recuperando, inclusive com o crescimento paulatino do emprego, né, que tem crescido já há 5 meses sequentes. O que nós vamos fazer é recompor o orçamento. O ministro já colocou, quer dizer, houve, de fato, um erro no envio à Câmara, isso vai ser ratificado e se recomporá o orçamento. Se o orçamento é o suficiente, não é, mas é o orçamento possível e é o orçamento recomposto no total. Quer dizer, não haverá perda, não haverá diminuição do valor do orçamento da assistência social do Brasil. Isso já está colocado, o novo orçamento será enviado aqui pelo Ministério do Planejamento ainda essa semana, se Deus quiser, mais tardar na próxima segunda-feira, e haverá uma total ratificação desse assunto. O senhor falou, deputado Júlio Lopes, na questão da crise econômica, que foi a crise econômica que pegou o país, talvez a mais grave do último século. O Banco Mundial prevê que a crise pode levar 3,5 milhões de pessoas à pobreza. Né? Os últimos números já indicam que 1,5 milhão de pessoas voltou à extrema pobreza este ano. Né? São pessoas que ganham hoje menos de
salário mínimo por mês. Essas informações foram divulgadas há poucos meses e essa situação que o Padre João se referiu é uma situação que o Brasil já viveu. O Padre João se refere às pessoas mais velhas, se lembram, 30 anos atrás a gente tinha crianças morando na rua, é uma situação que o país pode voltar a viver. E a gente tem essa diminuição de recursos para a área social, que pode ser, que como o senhor falou, pode ser corrigida, ela está acontecendo em outras áreas. O orçamento também prevê uma diminuição de 11% nos recursos de Bolsa Família. A previsão é que sejam retiradas, segundo o Ministério do Planejamento, é necessário que saiam 2 milhões de pessoas do Bolsa Família no próximo ano. E há também uma diminuição de recursos em outras áreas, a diminuição de recursos para a agricultura familiar. Isso não pode agravar a situação do país? Quer dizer, isso também não pode provocar esse crescimento de emprego que o senhor falou, isso não pode diminuir esse crescimento? Quer dizer, são pessoas que param de consumir, isso não agrava a situação econômica também? Sou eu que tenho. Sim, o senhor pode falar. Eu primeiro acredito que nós finalmente estamos nos recuperando. O Brasil deverá crescer quase 1% esse ano ainda, com todas as dificuldades, o crescimento vai ficar entre 0% e 1%, o que já é muito significativo. O que nos levou a essa posição de retomarmos a pobreza foi a absoluta irresponsabilidade da forma como o governo foi conduzido. Isso a população conhece, sabe. E o que o governo está fazendo é paulatinamente ir recuperando e reestruturando a economia brasileira. Então nós vamos fazer a recomposição do orçamento. O orçamento está fixado num teto. Esse teto atingirá a atividade social na recomposição total dos seus recursos. Não haverá perda. Agora há sim que se recolocar as coisas no lugar. Então, por exemplo, no Bolsa Família há enorme desperdício. Gente que recebe que não deveria receber, gente que recebe e já deveria ter saído, e o programa está sendo estruturado para que as pessoas sejam acompanhadas, para que não só recebam recursos, mas para que aquelas que precisam possam receber, aquelas que não precisam, que estão fraudando, que estão recebendo irregularmente, tem que abandonar o sistema. Então, esse é um processo de qualificação do sistema e não de deterioração, não de sua diminuição. Na realidade, o que o governo está fazendo é passar a linha para o sistema, porque ele estava muito mal administrado. Respeito o deputado, mas discordo do posicionamento, porque, dá a entender, fica muito claro que há uma estratégia do governo. A estratégia do governo é arrochar a situação dos mais pobres, para que os pobres fiquem mais vulneráveis. As mudanças da lei trabalhista, casada com esses cortes no orçamento, é deixar uma força de trabalho barata. A pessoa vai se submeter a qualquer tipo de trabalho, uma vez que já foi votado também na lei trabalhista, que o negociado é que prevalece sobre qualquer outra legislação do passado, ele vai abrir mão de todos os direitos e então num trabalho análogo a escravo, como essa outra portaria. Então, há uma estratégia do governo. Quando refinancia para os banqueiros, para os grandes latifundiários, para os ruralistas, aí é refis. Aí tem dinheiro. Aí o Estado não está quebrado para fazer refinanciamento. Agora, para os pobres, não tem dinheiro. A ação irresponsável do governo, o Lula enfrentou uma das maiores crises, 2008. E crise se enfrenta investindo, e não com corte. E não é verdade. Como que já de antemão o governo fala que tem que cortar 2 milhões de famílias? Isso é mais de 12 milhões de pessoas. Mais de 12 milhões de pessoas. Na verdade, às vezes é um salário mínimo para atender 5 pessoas. Então dá menos de R$100 por pessoa numa família. Como que vai sobreviver assim? Com gás lá nas alturas, com alimentação, sim, alta. Então, há uma estratégia de colocar a pessoa, a força de trabalho, vulnerável, e aí ela para ficar como quase que refém. E é com investimento não, nas pessoas. E está muito claro, as pesquisas, eu acompanho a parte de segurança alimentar do Brasil, comparando inclusive com outros países, e o Brasil foi referência quando retira quase 40 milhões de brasileiros da miséria e da pobreza, o que corresponde à população da Argentina. E quando a gente olha, deputado, o rendimento dessas crianças na escola, ganho de estatura, as crianças bem alimentadas,
a estatura não é só uma questão genética, a questão também nutricional. Então, há um ganho de saúde, o rendimento delas nas outras atividades, não só de intelectual. Então, esse corte, ele foi pensado. O ministro já teve a oportunidade de ter colocado isso aqui, inclusive em audiências que já tivemos depois. Não, foi um engano lá, o orçamento tal é esse, para o centro de referência. Então, nós temos municípios que estão assim, apavorados. Eles vão ter uma estrutura física, não vão ter como prestar o serviço. Só do PAA, só o corte do PAA... O que é PAA, deputado? É o Programa de Aquisição de Alimentos. Chegamos a usar quase 1 bilhão no PAA. O que está proposto no orçamento para 2018 não chega a 800 mil. Só um município, só para explicar rapidinho, tá, Júlio? O recurso vem da área social, mas o governo, através da Conab, compra os produtos da agricultura familiar, e esses produtos, eles abastecem os restaurantes populares, as entidades como a PAI, creche, asilo, o banco de alimento. Então, eles não só favorecem os agricultores familiares, mais pobres também, mulheres, quilombolas, indígenas, e como também a garantia de uma alimentação saudável em nível local ou micro-regional. Então, é um corte absurdo. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta com o deputado Júlio Lopes. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo os cortes na assistência social com os deputados Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, e Padre João, do PT de Minas Gerais. O deputado Júlio Lopes ia responder ao Padre João sobre a questão dos cortes, o que está afetando aí a vida das pessoas. Deputado Júlio Lopes. Bom, primeiro eu estou reiterando que não haverá o corte que está se mencionando aqui. Seria absurdo pensar que o governo vai cortar 90% da área social, o que é absurdo e não acontecerá. O orçamento será recomposto. Mas eu queria lembrar ao Padre João, e eu estou de acordo, que o Lula de fato fez uma revolução naquilo que pôde assistir à pobreza e o crescimento em relação à política da fome, que foi meritória. Mas isso foi possível em função de um ajuste fiscal que fez o presidente Lula no primeiro ano do seu governo. Aliás, um ajuste duríssimo. Eu, inclusive, não sei se o Padre João estava aqui como deputado, mas eu votei contra o presidente Lula quando ele congelou o salário mínimo no primeiro ano do governo dele. E foi exatamente em função da responsabilidade que teve, não só na contenção, mas na reestruturação do governo no seu primeiro ano de trabalho, que ele pôde dar consequência a um crescimento do Brasil sustentado durante algum tempo, que foi absolutamente desorganizado, desqualificado com a presidente Dilma, que foi irresponsável na condução dos negócios do país, da organização fiscal brasileira. Um país não cresce por voluntarismo do seu presidente, mas sim em razão das condições econômicas do mercado e da situação como um todo. A presidente Dilma interviu, por exemplo, na eletricidade, baixando o preço da energia elétrica e deu no que deu. Quebrou o sistema brasileiro de energia, sendo ela dita especialista na área de energia. Ela fez a intervenção na gasolina, quebrou a Petrobras. O próprio Paulo Roberto Costa disse em depoimento à CPI que pior do que toda a roubalheira da Petrobras foi o congelamento de preços que fez a presidente Dilma, que arruinou a Petrobras. Então, na realidade, nós estamos falando a mesma coisa. Eu estou de acordo com o Padre João. Nós tínhamos realmente avançado. O PT, com a presidente Dilma, destruiu as condições econômicas do Brasil e nós estamos recolocando a casa em ordem. Falando em termos de futuro, o Congresso agora, no momento, está discutindo o orçamento de 2018. Independente do congelamento de gastos, o governo, esse ano, tem um orçamento que praticamente um quarto dele, cerca de 300 bilhões, é de incentivo fiscal, de perdão fiscal, de dinheiro que o governo deixa de arrecadar para incentivar determinados setores da economia, de dar perdão fiscal, perdão de dívidas para determinados setores. Isso é praticamente um quarto do orçamento. E, do outro lado, ele corta
gastos em setores sociais. O Congresso pode mudar um pouco esse panorama? E esses incentivos fiscais, a gente não pode dizer que seja do governo Temer nem do governo do PT. Os dois governos praticaram, no caso do governo do PT, praticou essa política de incentivo, e o governo Temer perpetua esse governo de incentivos. O governo manteve esse processo. Alguns. Eu gostaria de saber qual foi a concessão de incentivo que fez o presidente Temer. Nós temos o refis. Nós estamos revisando esses procedimentos. Os refinanciamentos, deputado Gil Lopes, ele está claro ali de perdão, de rebatimento de dívida, ele vai deixar de arrecadar. É um perdão, de certa forma. E para setores, para setores que não multiplicam. Uma coisa é quando você dá um incentivo, como foi dado na linha branca. Eletrodoméstico e tudo. Então você vai gerando emprego, uma explosão de geração de emprego. E quando você gera emprego, essas pessoas passam a ser contribuintes, não dá rombo, pelo contrário, há um crescimento. Nós chegamos no governo Dilma numa situação de pleno emprego no país. De pleno emprego. Então, são incentivos numa linha estratégica que multiplica a geração de emprego e, portanto, de renda no país. E não é verdade, deputado, que a Petrobras, que o sistema elétrico está quebrado, são os sistemas que têm mais ganhado. A Petrobras passou a segunda empresa do mundo, que na verdade é uma ofensiva norte-americana, para eles pegar como já abocanhou nesse leilão. Mas só aqui retomando esse assunto, a lógica do governo Temer com a equipe é refém de ruralistas. Um hectare desses agricultores que fornece para o programa de aquisição de alimento, em 1 hectare apenas, que é o tamanho de um campo de futebol, eles conseguem gerar 5, 6 empregos familiares. Agora, em 100 hectares, para os ruralistas, onde receberam o incentivo, 100 hectares, eles não geram mais do que 1 ou 2 empregos. Só falar uma coisinha rápida, por favor. Não gera emprego. Não, eu queria dizer o seguinte, o deputado João não deve estar lendo o jornal ultimamente, porque a crítica... Não, na Globo não. Qualquer jornal, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, qualquer jornal brasileiro, a crítica à presidente Dilma de que concedeu benefícios inúmeros nessa área é do presidente Lula. O presidente Lula tem criticado a presidente Dilma por ter feito um descontrole grande na área de incentivos fiscais, na área de desoneração. Isso foi fala pública do presidente, reproduzida por todos os jornais. Quer dizer, não sou eu que sou aqui vice-líder do governo, não. O presidente Lula disse que um dos problemas do Brasil que resultou nesta crise foi a decisão da presidente Dilma de desonerar muitos setores da economia ao mesmo tempo. Então, o senhor, por favor, o senhor lê o jornal. Investimentos. O senhor, desculpa, esta colocação é do presidente Lula, não é minha. Eu estou apenas reproduzindo aqui. Deputado, qual a expectativa que o senhor tem para o orçamento de 2018? Tem que reverter. Reverter ou não vai conseguir aprovar esse orçamento. Nós não podemos ser cúmplice dessa irresponsabilidade do governo em voltar com o Brasil para o mapa da pobreza. Se a FAO, que é ligada da ONU, reconhece que o Brasil sai desse mapa da pobreza e da miséria e prova isso de tantas crianças, jovens, as pessoas que precisam do benefício continuado, seja porque foram idosas, e não conseguiram contribuir ao longo de um tempo, ou porque têm uma deficiência física, essas pessoas deixam de receber assistência. O BPC foi um grande programa. Então, essas pessoas voltam para a miséria, para a indigência. Então, nós não podemos ser cúmplices desse processo. Ou o governo readequa esse orçamento de 2018 e os deputados são cúmplices disso, a maioria dos deputados, porque quando votou a PEC 241 aqui, que foi a 55 no Senado, hoje a emenda constitucional 95. Então, fica claro que não é um acidente congelar os gastos, os investimentos em saúde, educação, em ação social. Isso foi votado. E não é congelar os investimentos para 2018, não. Congelando por 20 anos. Então, nós não podíamos esperar desse governo um orçamento diferente. Agora que tem uma tarefa, inclusive a própria base do governo, de reverter isso, tem.
ainda que tenha que rever. O Lula garante que, tendo a reconquista do poder, vai ter que rever e cancelar essa emenda constitucional 95, Deputado que é Lopes, inadmissível. eu queria saber a sua expectativa para 2018 e uma mudança uma novidade que o senhor tem aí com relação à proposta do senhor. O que eu acho interessante dizer nesse sentido é que o orçamento da assistência social será recomposto e, como o padre João colocou, quer dizer, nós estamos apenas contingenciando o limite do orçamento às nossas possibilidades. Não dá para continuar aumentando a despesa sem que se aumente a receita, sem que se aumente a forma do país evoluir. O que nós estamos tentando é organizar a casa. E nessa direção foi instituído o CPF como número único do cidadão brasileiro, para que o cidadão possa se relacionar com o Estado. E essa relação do CPF como número único do cidadão brasileiro vai obrigar uma revisão de todas as instituições, autarquias, ministérios, na concessão de benefícios e na administração dos mesmos, fazendo uma enorme adequação dos orçamentos nacionais. Isso vai ser um ganho muito grande, o Brasil vai se reorganizar e a gente vai ter uma nova situação de controle, em que cada cidadão brasileiro assistido pelo Estado terá um CPF para ser melhor controlado. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.